Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, que podemos classificar também de Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Atos 6, versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem pode dizer graças a Deus? Glória a Jesus. Eu dou graças a Deus por haver pregadores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem muitos evangelistas e pastores por toda a face da terra, mas também existe um número de perdidos, e esse número de pessoas perdidas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, a salvação em Jesus Cristo, são maiores do que os pastores, do que os evangelistas, do que os pregadores. Ainda existe na face da terra muitos males, ainda existem muitos problemas, apesar da pregação estar sendo realizada. Mas não é somente, prestem bem atenção, não é somente os pregadores, os pastores, os evangelistas, presbíteros que pregam a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deve ser pregado por toda a igreja. Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, é um trabalho da igreja de Deus. No livro de Efésios 3, versículo 10, abra uma palavra do Senhor. Efésios 3, 10, diz assim: para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, para que pela igreja de Deus. A igreja de Deus não é somente o pastor Malheiro. A igreja de Deus não são os evangelistas, não são os pastores da igreja, não são os presbíteros, não. A igreja de Deus é essa que está aqui. O Evangelho tem que ser pregado pela igreja de Deus. O Evangelho tem que ser espalhado pela igreja de Deus, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. O que significa a multiforme sabedoria de Deus? É que o Evangelho de Deus é pregado de várias formas. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu não sei pregar como o pastor Malheiro. Não é preciso você saber pregar como o pastor Malheiro. Não. Você vai pregar pelo Espírito Santo. Você vai pregar aquilo que o Espírito Santo colocar na sua boca e também no seu coração. Para você pregar a palavra de Deus, você não precisa ir, né, a um seminário teológico, depois um doutorado, mestrado, né? Não. Não é preciso nada disso. Pedro
que é apóstolo, e foi apóstolo de Jesus, começou discípulo de Jesus, ele nunca foi a uma faculdade, Pedro nunca foi a um seminário teológico, Pedro nunca fez um doutorado, nunca fez um mestrado. E quando Jesus subiu ao céu, Pedro fez a sua primeira pregação. E quando ele abriu a boca, o homem que não tinha mestrado, doutorado, teologia, quando ele abre a boca, quantas almas são convertidas? Mais de 3.000 almas. Aí as pessoas, os mestres daquela época, ficaram assim pasmados e dizendo: ora, esse homem é iletrado e douto, esse homem não fez aí teologia, não passou aqui pela sinagoga, e como ele fala desse jeito? Aí outras pessoas disseram: olha, ele esteve com Jesus. Ele passou muito tempo andando com Jesus. Então a igreja que anda com Jesus, ela tem essa multiforme sabedoria de Deus. Uns pregam de uma maneira, outros pregam de outras maneiras, mas que seja a pregação genuína, o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter a mesma experiência da igreja primitiva, na qual a palavra de Deus crescia. A palavra de Deus crescia. A palavra de Deus aumentava. Diga assim: crescia e aumentava. Olha aqui a prova, Atos 6, versículo 7, no início, onde nós começamos. Atos 6, 7, diz assim: crescia a palavra de Deus. Está vendo? A palavra de Deus não é para diminuir, não. A palavra de Deus não é para minguar e minguando, não. A palavra de Deus é para crescer. A palavra de Deus é para aumentar. E quando é que isso acontece? Quando a igreja prega. Quando a igreja anuncia a palavra de Deus, espalha a palavra de Deus. Por isso, nós temos que experimentar um avivamento. Temos que experimentar uma reanimação, não manipulação. Porque muitas igrejas estão manipulando. Então, como igreja, nós temos que demonstrar poder, como a igreja primitiva demonstrava. A igreja primitiva, ela crescia, diz a palavra, rapidamente em números, em qualidade, em quantidade. Crescia o número de discípulos, os sacerdotes obedeciam à fé. Era assim que a igreja crescia. Atos 2, 44. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos 2, 44. Diz assim: e perseveravam, olha como é que a igreja procedia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor a Deus, e muitos prodígios. O que é isso? Muitos milagres. Prestem bem atenção. Olha os milagres aqui acontecendo. Olha como procediam os milagres naquela igreja. Prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que estavam como?
juntos e tinham tudo em comum acordo. Eles eram unidos. Eles estavam sempre juntos. A igreja estava sempre junto. Olha o segredo do poder do Espírito Santo no crescimento da palavra e no aumento também de discípulos na igreja. Vendiam as suas propriedades, eles não faziam questão pelas coisas. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, era um povo verdadeiramente abençoado. É o que a irmã Jane chamou agora, antes dessa pregação. O que semeia pouco, colhe pouco. Era uma igreja que verdadeiramente semeava e estava sempre colhendo. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente. Olha os dias dos nossos cultos. Quantos cultos nós temos aqui durante a semana? Essa igreja tinha cultos todos os dias. E todos os dias eles estavam no templo. Prestem bem atenção. Como é que acontece o poder do Espírito Santo? Como é que acontece prodígios, ou seja, milagres na vida da igreja, sinais, maravilhas, dessa forma? Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora presta bem atenção, enquanto eles faziam tudo isso, o Espírito Santo estava operando, o Espírito Santo não estava parado. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha o Espírito Santo trabalhando. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Diga graças a Deus. O que aconteceu naquela igreja? Salvação. O que Deus quer hoje de cada um de nós? A salvação dos perdidos. É como eu comecei no início. Comecei a pregar dizendo que dava graças a Deus por haver muitos pregadores na face da terra, mas que o número de perdidos são maiores daqueles que estão pregando a palavra de Deus. Era assim que a igreja crescia rapidamente. A igreja crescia através da salvação. A igreja crescia porque era uma igreja que não ficava parada, era uma igreja que se movimentava. O Espírito Santo não está parado, o Espírito Santo está se movimentando. A Bíblia fala de um homem chamado Estevão, que foi um dos discípulos escolhidos. Estevão, como discípulo da igreja, a Bíblia diz que ele operava, um homem só, presta atenção, um homem só operava grandes milagres. Atos 6, versículo 8, Atos 6, 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, era um homem que buscava o poder do Espírito Santo. Era um homem que andava cheio do Espírito Santo. Era um homem como eu, era um homem como você que está sentado aí, mas cheio do Espírito Santo, não cheio de problemas, como as pessoas falam, não cheio de lutas. É claro que Estevão tinha lutas, problemas. Estevão morreu apedrejado por causa da palavra de Deus. Olha a luta que esse homem enfrentava. Mas a Bíblia relata que Estevão era cheio de graça, poder, fazia prodígios. O que é prodígios? Milagres. Olha, um homem só. Imagine toda a igreja. Um homem só fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Por quê? Porque Estevão era cheio de graça e poder. Estevão não dava importância às lutas. Estevão não dava importância às suas necessidades. Estevão não dava importância ao mundo secular, cheio do Espírito Santo. Um homem que foi escolhido por Deus, como o pastor Edson
falou agora antes de orar, que todos nós fomos escolhidos por Deus, essa obra que esse casal irá realizar aqui na igreja, Jane e Marcos, no dia 17, não era um deles, não era do pastor Malheiros. Essa obra é de Deus, essa obra é para todos realizarem. Então a obra é de Deus, essa obra aqui é de Deus, esse ministério é de Deus, essa igreja é de Deus. E precisa ser verdadeiramente muito mais uma igreja unida, uma igreja que esteja buscando sempre graça e poder. No livro de Atos 6, versículo 2 diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas? Eles estavam cheios de obras, cheios de trabalho do Senhor. E eles não podiam fazer isso só. Eles não podiam fazer a obra do Senhor só, eles precisavam de mais pessoas. Porque eles queriam que a igreja de Deus crescesse, eles queriam que a igreja de Deus produzisse. Eles queriam ver o Espírito Santo operando os seus sinais, prodígios, milagres, maravilhas na vida da igreja. Ele diz: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a igreja. Ele estava dizendo: olha, nós vamos deixar de pregar? Nós vamos deixar de pregar? Tendo a igreja que pode pregar? Dizem que nós temos que fazer tudo, não dá para a gente fazer tudo. Eles estavam dizendo isso. Quem tem que fazer a obra também é a igreja de Deus. A igreja de Deus tem que participar, tem que se unir mais, tem que buscar mais poder do Espírito Santo, tem que sair, tem que ir como Jesus mandou. Ele disse: olha, nós temos que nos dedicar à palavra de Deus e à oração. Versículo 3: mas irmãos, escolhendo entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eles olharam e disseram: vou buscar umas pessoas dentro da igreja, vou buscar umas pessoas cheias do Espírito Santo. Não é pessoas cheias de problema, não. Pessoas que chegam na igreja todos os dias, chegam com problema. Eles não olharam para essas pessoas. Eles disseram: vamos aqui escolher pessoas que são cheias do Espírito Santo. Versículo 4: e quanto a nós, e quanto a eles, eles diziam assim: nos consagraremos à oração e ao ministério da... Então eles eram homens de oração e também pregavam a palavra de Deus. Eles levavam a palavra de Deus, como o pastor Malheiros está pregando aqui para vocês. E a igreja levava essa palavra de Deus aonde? Ao mundo, aos que estão lá fora. Não é para recebermos a palavra de Deus e guardarmos somente para nós, não. Essa palavra que está sendo pregada hoje é para ser espalhada. Essa palavra que está sendo pregada agora é uma palavra cheia de poder. Quem fala com a igreja não é o pastor Malheiros, quem fala com a igreja hoje é o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então a igreja de Deus precisa de homens e mulheres que manifestem ousadia santa e poder. O que é ousadia santa? Coragem. É preciso ter ousadia, é preciso ter coragem para pregar o Evangelho de Deus. Ousadia santa e poder do Espírito Santo em sua vida. E para ter isso, a igreja verdadeiramente precisa entrar em santidade. E o que significa santidade, pastor Malheiros? A igreja tem que ser separada do mundo. A
para alcançar, como a igreja, poder. O poder que havia sido derramado sobre aquela igreja. Preste bem atenção. Nós não precisamos somente das coisas, igrejas. Hoje muitas pessoas estão preocupadas com as coisas. Esqueçam mais isso. Nós não precisamos somente das coisas. Precisamos verdadeiramente de uma transformação. É o que realmente a igreja precisa hoje. É de uma transformação, e a palavra de Deus vai falar sobre essa transformação no livro de Romanos 12. Abra Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Nós temos que apresentar diante de Deus o quê? O nosso corpo. Como o quê? Sacrifício vivo e agradável a Deus. É assim que você tem que se apresentar a Deus. Se entregar verdadeiramente a Ele como um sacrifício vivo e agradando a Ele e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós temos que entregar o nosso corpo a Deus como oferta de adoração. No versículo 12 ele diz: não vos conformeis com este século. Eles estão dizendo: não andem como esse século anda. Não vivam como esse século vivem. Não falem como esse século fala. Isso significa o quê? Santidade, separação, para ver poder, para ver graça, para ver sinais, milagres, prodígios, maravilhas, para que a palavra de Deus aumente, para que a palavra de Deus cresça, para que a palavra de Deus salve, para que haja salvação. É preciso uma transformação. Não nos conformemos com esse século. Aí as pessoas estão cheias de problemas. Aí você vai também dizer que está cheio de problemas? Não. Isso é se conformar com esse século. Isso é andar como eles andam, como os gentios andam. Dizendo que estão cheios de problemas, só vivem cheios de problemas, só vivem cheios de lutas. E onde é que está o Espírito Santo? Aonde tem lugar para o Espírito Santo se o teu corpo está cheio de problemas, cheio de luta, cheio de doença? Aonde está o Espírito Santo para operar no corpo de uma pessoa dessa? Por isso que o mais a igreja precisa é do poder do Espírito Santo. E com esse poder do Espírito Santo, verdadeiramente, ela não se conforma com esse século, ou seja, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de viver. Vontade de Deus, para que experimenteis qual seja o quê? A verdadeira, repita, igreja. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai receber isso dele. Ele vai mostrar isso para você. O que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente agradável, o que é verdadeiramente perfeito. Para que experimenteis, nós precisamos ter essa experiência. Para que experimenteis, ele está dizendo assim: tenho essa experiência. Vocês precisam ter essa experiência com Deus. A experiência de qual seja a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Não andar como o mundo anda. Não se conformar com este mundo, com este século. O que é isso? Pessoas que só vivem preocupadas com as coisas. Pessoas que só vivem preocupadas com as coisas. Por isso que nada espiritual acontece. Nós temos que viver contrário a esse mundo. Muitas vezes pensamos que o poder divino era só para os apóstolos. Tem pessoas que leem a Bíblia assim. Acham que só
tinham poder os apóstolos daquela época, os profetas daquela época. Não. O poder de Deus está sobre nós também. O poder de Deus está sobre mim, o poder de Deus está sobre os missionários, pastores, o poder de Deus está sobre toda a igreja. Não tem poder maior nem pequeno, não. O poder é igual. O poder sobre todos é igual. No livro de Lucas 1,35, abram Lucas 1,35. Olha como é que acontece. Respondendo o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre nós, que desceu sobre você. Quando verdadeiramente nascemos de novo, o Espírito Santo vem sobre nós, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te agora descerá sobre ti o quê? O poder do Espírito Santo. Meu irmão, você tem que crer que o Espírito Santo que habita em você está cheio de poder, meu irmão. Não está cheio de preocupação pelas coisas desse mundo, não. Assim nós não vamos chegar a lugar algum, a igreja não vai chegar a lugar algum. Ao contrário, como eu falei domingo passado, não chega a lugar algum. Não vai a lugar algum cheio de preocupação, não. A igreja recebe poder de Deus para pregar a palavra de Deus. A igreja recebe poder do Espírito Santo para salvar, para abençoar, para curar. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele nos deu o reino de Deus. O reino de Deus é nosso. É o mesmo reino de ontem, hoje e para todo sempre. E a igreja de Deus jamais pode deixar o poder do Espírito Santo de lado. Nós temos esses direitos, igreja. Nós temos esses privilégios que Cristo nos concedeu pela sua morte na cruz. É necessário o que, pastor Malheiros? É necessário um esforço de fé, é necessário uma transformação, é necessário ser um sacrifício vivo diante de Deus, é necessário fortalecer a fé. E quando é que a minha fé é fortalecida? É quando você pede a Deus que seja cheio do poder e da autoridade dEle. Ao invés de abrir a boca e dizer problemas, e contar problemas, e falar de problemas, você tem que abrir bem a sua boca. Ele diz, abra bem a sua boca que eu te encherei. É abrir a boca e dizer assim, Deus me enche de poder e de autoridade. E agora deixar verdadeiramente Ele controlar nossas vidas. E será que Deus está no controle de nossas vidas? Será que Deus está no controle da sua vida? No livro de Lucas 12, abra Lucas 12, 29. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 12, 29, diz assim a palavra de Deus. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entreguei às inquietações. Será que essa pessoa está Deus está no controle na vida dessa pessoa desse jeito? Será? Olha o que a Bíblia nos ensina. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Tem pessoas que estão assim. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer aquilo? Porque os gentios são aqueles que ainda não receberam a salvação, que não nasceram de novo. Os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Será que nós somos comparados aqui aos gentios? Será que verdadeiramente não nascemos de novo? Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Essa é a pessoa que se entrega verdadeiramente a Cristo. O Pai sabe o que eu preciso, o Pai sabe o que você necessita. O Pai vai te abençoar com aquilo que você precisa, o Pai vai te abençoar com aquilo que você necessita. Não precisa se preocupar. Versículo 30.
seu reino, o reino que Jesus trouxe, o reino que está entre nós, o reino que está dentro de nós. E estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Agora interessante, olha o que ele fala no 32. Não temais. Não temais. O que é isso? Não tenham medo. Ele diz, não temais, ó pequenino rebanho. Que rebanho é esse? Nós somos pequenos. Ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Diga glória a Deus. Você sabe o que o Pai fez através de Cristo? Deu o reino de Deus, entregou o reino de Deus para a igreja. Você tem o reino de Deus, eu tenho o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós, o reino de Deus é nosso, é o reino cheio de poder, cheio de graça. Não é um reino cheio de inquietações, não é um reino cheio de preocupações, não. Esse reino veio completo, esse reino tem tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Então deixe o Espírito Santo controlar sua vida. Deixe o Espírito Santo te levar para onde Ele desejar. O mundo está diante de nós. E precisamos ser instrumentos de Deus. Precisamos ser instrumentos de Deus para salvar os perdidos, para curar os doentes, para libertar os cativos. Peça verdadeiramente a Deus que o encha de poder, para que você verdadeiramente experimente uma transformação pessoal, uma transformação espiritual. Assim Deus fará sinais, maravilhas, prodígios e milagres por meio de vocês, por meio da igreja de Deus. Aonde vocês chegarem, tem sinais, prodígios, milagres, salvação. Aleluia. É por meio de quem? O Espírito Santo falou, por meio da igreja. Diga assim, por meio da igreja, por meio da sua igreja, por meio da igreja de Deus, pela igreja. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. Eu quero deixar o último versículo para encerrarmos essa palavra, que se encontra no livro de Lucas 4:18. Grave bem esse versículo no espírito e veja, e entenda, e receba e guarde, e avalie, faça uma avaliação, porque Deus verdadeiramente lhe escolheu. Por que Ele me escolheu? Lucas 4:18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Está vendo aí o Espírito, irmãos? Estão vendo, irmãos, o Espírito? O Espírito do Senhor está sobre quem? Está sobre somente o pastor Malheiros? Está sobre o pastor S que prega a palavra? Está sobre a missionária Jane? Não! Está sobre a pastora Thaís? Não! O Espírito Santo está sobre nós! O Espírito Santo está sobre mim! Agora presta bem atenção, pelo que me ungiu. Mas somente os pastores que são ungidos, não a igreja. O Espírito Santo ungiu toda a igreja. Diz assim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Fica de pé, igreja, você foi chamado para isso. Você tem uma missão aqui de Deus a cumprir. A igreja tem uma missão de Deus maravilhosa para cumprir aqui nessa terra. Diga amém.